Lima, autor do Manual de Acupuntura Direto ao Ponto, e eu gostaria de fazer algumas colocações sobre o Tsum. O Tsum é um assunto que às vezes é mal compreendido, tem um pouco de confusão na aplicabilidade da medida Tsum no corpo humano. Nós primeiro pensaríamos, o que seria o Tsum? O Tsum seria uma unidade de medida, assim como o centímetro, assim como o metro, assim como a polegada. Nós sabemos que não. O Tsum é uma unidade de medida que muitas vezes é associada ao polegar, como aqui contendo um Tsum. Bom, isso está correto. Aqui realmente tem um Tsum. No entanto, o Tsum é uma unidade de medida individual, mas ela é variável. Isso é muito importante, ela é variável a área em que ela se encontra. Então, quando eu falo que aqui tem um Tsum, aqui tem 3 Tsuns, aqui tem um Tsum e meio, aquelas famosas medidas com as mãos, isso está corretíssimo. No entanto, pode haver uma discrepância entre as áreas medidas. Então, o que eu quero dizer? Se eu quero achar 3 Tsuns no meu antebraço, nós sabemos que o antebraço ele tem 12 Tsuns. Aqui é 0, aqui é 12 Tsuns. Todo o corpo foi dividido em regiões proporcionais. A gente sabe que aqui nós temos 9 Tsuns, a coxa lateral nós temos 19 Tsuns, a perna lateral 16. Então, houve essa medida prévia em Tsuns no corpo inteiro. E aqui foi outra medida, aqui é 3 e aqui é 1. Então antes de eu aprofundar nisso, vamos citar um exemplo prático. Se o paciente tem uma queixa em uma certa região, mas você quer conversar com um colega sobre aquela região que tem uma queixa, mas ele não entende Tsum. Como é que você poderia conversar com ele, por exemplo, ao telefone, para descrever a região que há essa dor? Você pode dizer para ele, olha, pegue o antebraço, por exemplo, se eu tenho uma dor nessa região aqui do meu antebraço. Como é que eu posso descrever essa região para alguém que não entende o sistema de Tsum? Eu posso, por exemplo, falar para ele, olha, pegue o seu antebraço, ache a metade dele. Tá, ele achou. Agora pegue essa metade e essa outra metade, ou seja, a metade da metade. Eu vou achar aqui. E essa seria a região que vocês estão discutindo a localização. Então eu posso dizer que eu achei 1/4 do comprimento do braço. Qualquer pessoa iria achar com facilidade se ela sabe onde começa a medida e onde termina. Ela iria dividir o braço no meio e o braço no meio de novo. Aí, se nós sabemos que aqui tem 12 Tsuns, qual é a outra maneira que eu posso falar que eu quero 1/4 do comprimento do braço? Eu posso dizer que 1/4 dentro de 12 Tsuns seriam 3. Então aqui eu tenho 3 dozeavos, 3 Tsuns dentro de 12 é igual a 1/4 do comprimento do braço. Então aí sim o Tsum está sendo aplicado corretamente. Ele é uma medida proporcional, é uma fração de uma região. Então se eu utilizo a mão que é numa região para projetar em outra região, pode ser coincidente ou não. Na pesquisa feita para a confecção desse manual, vários autores comentavam que a projeção dos dedos nos membros superiores, a margem de erro era menor, mas não era inexistente. E se eu projetasse 3 Tsuns lá na minha perna lateral, que tem 16 Tsuns, a minha margem de erro começa a ficar muito maior. Então, resumindo, nós não temos absoluta certeza de que 3 Tsuns dentro de 12 é o mesmo 3 dentro de 16 Tsuns, que seria a perna lateral, ou 3 dentro de 19, que seria a coxa lateral, ou esses 3 Tsuns que nós temos aqui. Então, se a gente entende que o Tsum é uma medida proporcional, variável à área em que ela se encontra. Mantendo isso em mente, nós poderemos manter a prática de usar os dedos, mas ela vai ser usada com muita cautela, porque tem regiões que essa proporcionalidade não se mantém. Nos próximos vídeos eu vou demonstrar primeiro como que se usa
essa fita que nós apelidamos de tsunômetro elástico e também como confeccioná-la, e também alguns casos reais em que a medida proporcional não coincide com a medida com os dedos. Até logo.